Em uma cerimônia oficial no Laos, Min Aung Hlaing foi recebido com guarda de honra, reuniões de alto nível e acordos assinados. Para quem olha rápido, parece apenas diplomacia. Mas, para Myanmar, esse gesto tem outro significado. Ele mostra que o isolamento do regime talvez não esteja tão fechado quanto parecia. Não foi só uma agenda diplomática comum. Foi a primeira visita dele a um país da Ásia desde que assumiu a presidência de Myanmar. E isso pode indicar que o isolamento regional imposto ao regime está começando a rachar. Em outras palavras, Myanmar continua criticado no mundo, mas já não está tão sozinho dentro da própria vizinhança. O anúncio da visita apareceu primeiro na imprensa estatal ligada ao regime de Myanmar. Segundo o MT News Today, em matéria de 30 de junho de 2026, Min Aung Hlaing viajaria ao Laos a convite do presidente laosiano Thongloun Sisoulith para uma visita de Estado de 3 dias, de 3 a 5 de julho, marcando os 70 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Esse ponto também apareceu em outras fontes, inclusive na Reuters, reproduzida pela DVB English, que destacou algo central. Essa seria a primeira visita de Min Aung Hlaing a um Estado-membro da ASEAN desde que passou a ocupar formalmente a presidência de Myanmar. E aqui já vale fazer uma pausa, porque o dado mais importante não é só a viagem em si. O mais importante é quem recebeu, quando recebeu e o que essa recepção simboliza. Laos não é uma grande potência, não tem o peso econômico de Singapura, nem o peso militar da Indonésia, nem a projeção internacional da Tailândia. Mas Laos é membro da ASEAN. E nesse caso, isso muda tudo. Porque quando um líder isolado no plano diplomático é recebido por um país do próprio bloco regional, ele ganha uma imagem de normalidade, não total, não completa, mas suficiente para dizer ao mundo: eu continuo sendo tratado como chefe de Estado. E essa é exatamente a batalha política de Min Aung Hlaing desde o golpe. Não basta controlar o território, o exército e as instituições do país. Regimes assim também precisam parecer governos legítimos. Precisam mostrar que conseguem receber presidentes, assinar acordos, aparecer em cerimônias oficiais, circular por capitais estrangeiras e participar de conversas regionais. A legitimidade, nesse contexto, não é só uma questão jurídica. É também uma disputa de imagem, de reconhecimento e de sobrevivência política. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco. Em 1º de fevereiro de 2021, Min Aung Hlaing liderou o golpe que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi. A justificativa oficial era fraude eleitoral, mas essa narrativa nunca foi aceita de forma convincente pela comunidade internacional. O golpe mergulhou Myanmar em uma espiral de repressão, resistência armada, guerra civil, deslocamentos internos e colapso político. O país, que já vinha marcado por graves violações de direitos humanos, entrou num estágio ainda mais violento e instável. Depois do golpe, a ASEAN tentou agir, e aqui entra um ponto importante para quem não acompanha a região de perto. A ASEAN é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, um bloco regional que reúne países como Indonésia, Tailândia, Malásia, Vietnã, Filipinas, Singapura, Laos, Camboja e o próprio Myanmar. Não é uma aliança militar como a OTAN e também não funciona como a União Europeia. A ASEAN opera muito mais pela lógica do consenso, da não interferência e da busca por estabilidade. Isso ajuda a entender por que ela tem tanta dificuldade para lidar com crises internas de seus próprios membros. Logo após o golpe, a ASEAN aprovou o chamado Consenso de 5 Pontos, um plano que previa redução da violência, diálogo entre as partes, mediação, ajuda humanitária e visita de um enviado especial. No papel, parecia uma saída diplomática. Na prática, fracassou. O regime de Myanmar nunca implementou seriamente esse plano e, como resposta, a ASEAN passou a restringir a presença dos generais nas cúpulas do bloco. Foi uma forma de punição política, mas uma punição limitada, porque a organização nunca chegou a romper completamente com Myanmar. Ao longo desses anos, portanto, Myanmar ficou num limbo. Não estava plenamente integrado, mas também não estava expulso nem totalmente cortado do jogo regional. Esse detalhe é importante,
porque muita gente fala em isolamento absoluto, e isso não descreve bem a realidade. O regime ficou isolado em vários fóruns, sim, sobretudo diante do Ocidente, mas regionalmente o quadro sempre foi mais ambíguo, e essa visita ao Laos escancara essa ambiguidade. Segundo a DVB English, com base em despacho da Reuters, a viagem acontece depois de um processo cuidadosamente controlado pelo regime para transformar Min Aung Hlaing de comandante militar em presidente formal do país. A mudança de título importa porque faz parte da tentativa de apresentar Myanmar como um Estado normalizado com aparência institucional, mesmo que o poder real continue nas mãos da mesma estrutura que conduziu o golpe. É quase uma troca de figurino. Sai o general de farda, entra o presidente de terno, mas o sistema de poder, no essencial, continua o mesmo. E a visita ao Laos foi montada exatamente dentro dessa lógica de encenação da normalidade. Segundo o MT News Today, Min Aung Hlaing foi recebido com cerimônia oficial na Casa Presidencial, com guarda de honra e encontro formal com o presidente Thongloun Sisoulith. Também houve reunião com o presidente do Parlamento Nacional do Laos e com o primeiro-ministro laosiano, ou seja, não foi uma escala discreta nem um encontro lateral. Foi uma visita com protocolo completo de chefe de Estado. Além disso, a viagem produziu resultados concretos no plano simbólico e burocrático. Segundo o MT News Today, na presença dos dois presidentes, Myanmar e Laos assinaram e trocaram 3 memorandos de entendimento, um sobre turismo, um sobre cooperação entre cidades irmãs e outro sobre tecnologia espacial. Esses acordos, por si só, não mudam o equilíbrio regional. Não estamos falando de uma aliança militar nem de um grande pacote econômico, mas o valor deles está em outro lugar. Eles ajudam a construir a aparência de funcionalidade diplomática. Mostram um governo que negocia, assina, coopera e é tratado como interlocutor legítimo. É aí que entra a pergunta central: por que o Laos? Porque o Laos, apesar de pequeno, é politicamente útil. Ele está dentro da ASEAN, mantém relações estreitas com potências regionais como China e Vietnã e costuma operar de forma mais discreta, menos ideológica e mais pragmática. Isso faz do país um espaço diplomático conveniente para um regime que precisa romper o isolamento sem provocar o mesmo nível de reação que provocaria, por exemplo, uma grande visita a Jacarta ou Singapura. Há outro ponto ainda mais sensível. Laos faz parte de uma parte continental da Ásia, onde temas como estabilidade, fronteira, soberania e não interferência costumam pesar muito. Em blocos assim, países mais próximos geograficamente de zonas de conflito tendem a valorizar menos a retórica democrática e mais o controle da desordem. Em outras palavras, para alguns governos da região, um Myanmar autoritário, mas previsível, pode parecer menos perigoso do que um Myanmar fragmentado, em guerra e transbordando crise pelas fronteiras. Isso ajuda a entender por que a ASEAN está dividida. Alguns países do bloco defendem pressão maior sobre o regime, outros preferem a lógica do engajamento. Uns insistem em legitimidade política, outros priorizam estabilidade, comércio, segurança de fronteira e o princípio de não interferência. Essa divisão não é nova, mas a visita ao Laos mostra que ela continua viva e talvez esteja se aprofundando. A Reuters, citada pela DVB English, trouxe uma análise importante de Richard Horsey, do International Crisis Group. Ele disse que a visita de Estado ao Laos representa a ruptura mais clara até agora com o isolamento diplomático imposto pela ASEAN após o golpe, e acrescentou que isso enfraquece politicamente o consenso de 5 pontos, porque torna mais difícil para os países que ainda resistem à normalização sustentar essa posição. Essa fala é importante porque não trata a visita como mera cerimônia, trata como sinal político de mudança de ambiente. Se Min Aung Hlaing volta a ser recebido dentro da ASEAN como chefe de Estado, a punição regional perde força. Mesmo que formalmente ninguém revogue nada, o gesto em si já muda a mensagem. E, em diplomacia, gestos importam muito, às vezes mais do que documentos, mas existe também a camada geopolítica mais ampla.
E aqui a sombra da China aparece, ainda que sem exageros. Tanto Laos quanto Myanmar orbitam um ambiente regional profundamente influenciado por Pequim. Não são países idênticos, nem simples satélites, mas ambos convivem com forte peso chinês em infraestrutura, comércio, estratégia e margem diplomática. A própria pesquisa fornecida menciona que Min Aung Hlaing já havia visitado China e Índia antes do Laos e que houve um encontro com o presidente laosiano em Tianjin, na China, em 2025. Isso sugere que a aproximação atual não surgiu do nada. Ela vinha sendo preparada dentro de um tabuleiro regional mais amplo. E aqui entra um cuidado importante. Laos tem seus próprios interesses. Myanmar tem suas urgências. A ASEAN tem suas divisões internas. Mas também seria ingênuo ignorar o contexto. Quando dois países do Sudeste Asiático continental, ambos pressionados por questões de soberania, estabilidade e dependência externa, aprofundam relações num momento de desgaste das pressões ocidentais, isso acontece dentro de uma região em que a influência chinesa pesa, mesmo quando não aparece no centro da foto. Outro ponto importante é o problema da legitimidade. O regime de Myanmar não luta apenas contra guerrilhas ou grupos de resistência. Ele luta contra a percepção de que não representa legitimamente o país. E por isso investe tanto em rituais diplomáticos. A lógica é simples. Se outros governos me recebem, assinam acordos comigo e me tratam como presidente, então eu passo a parecer presidente também para quem me observa de fora. Só que essa tentativa de normalização esbarra numa realidade muito dura. A mesma pesquisa que embasa esse tema lembra que a guerra civil continua, que a oposição interna não desapareceu, que existem deslocamentos, repressão e enorme instabilidade dentro de Myanmar. Então existe quase um contraste cruel entre a imagem oficial da visita tapete vermelho, guarda de honra, memorandos, fotos sorridentes e a realidade vivida por boa parte da população dentro do país. Esse contraste é, talvez, o ponto mais humano e mais importante de toda a história, porque enquanto diplomatas apertam as mãos, milhões de birmaneses continuam lidando com guerra, medo, deslocamento e incerteza. A visita serve ao regime justamente porque produz uma imagem de ordem num contexto real de desordem, e isso não é detalhe, isso é o coração político do episódio. Do ponto de vista regional, isso pode abrir precedente. Se um membro da ASEAN recebe Min Aung Hlaing com protocolo de chefe de Estado, outros podem se sentir mais confortáveis para ampliar contatos. Talvez não de forma imediata, talvez não publicamente no mesmo nível, mas o bloqueio simbólico já não parece tão sólido quanto antes. E uma vez que esse bloqueio começa a falhar, a tendência é que a pressão coletiva do bloco perca coerência. Ao mesmo tempo, isso não significa reabilitação total. Myanmar continua enfrentando resistência interna, críticas internacionais e desconfiança política. A visita ao Laos não resolve o problema de legitimidade do regime, mas ajuda a administrar esse problema. E, para um governo que vive de sobreviver politicamente um passo por vez, isso já é muito. Se a gente resumisse o episódio em uma frase, seria mais ou menos assim: Myanmar continua isolado em parte do sistema internacional, mas está tentando provar que esse isolamento não é completo, e o Laos ofereceu a vitrine perfeita para essa demonstração, pequena, discreta, regional e suficiente para produzir um recado. No fim, a visita de Min Aung Hlaing ao Laos revela menos sobre a amizade bilateral e mais sobre o estágio atual da crise de Myanmar. Revela um regime que não superou sua crise de legitimidade, mas aprendeu a administrá-la diplomaticamente. Revela uma ASEAN que continua sem posição realmente unificada. E revela um Sudeste Asiático onde estabilidade, influência chinesa, cálculo estratégico e pragmatismo político muitas vezes falam mais alto do que princípios declarados. Então a pergunta já não é apenas se Myanmar está isolado. A pergunta mais correta seja: isolado de quem, em que grau e por quanto tempo? Porque o caso do Laos mostra que no mundo real o isolamento raramente é total. Ele costuma ser desigual, seletivo e cheio de brechas, e é justamente por essas brechas que regimes pressionados tentam voltar ao jogo. No papel foi apenas uma visita de Estado, na prática foi um sinal,
o sinal de que Myanmar ainda está sob pressão, mas já encontrou brechas para respirar politicamente dentro da própria região. E quando um regime assim volta a circular, o que está em jogo não é só protocolo diplomático. É o futuro do equilíbrio político no Sudeste Asiático. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o like, se inscreva no canal e ativa o sininho.